pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Galera, esse capítulo que nós vamos iniciar agora, o capítulo 5 da apostila, ele trata de uma questão importante da história, que é o iluminismo. Óbvio que o iluminismo ocorreu lá atrás, lá na França, né, as ideias iluministas, mas elas acabaram influenciando uma boa parte da sociedade. E como será que ela influenciou a sociedade? Veremos logo em seguida. Vou falar um pouquinho o que vem antes do iluminismo, porque o iluminismo, que é uma questão que foi tratada lá no século XVIII pelos filósofos iluministas, por que eles abriram essa discussão? O que é o iluminismo? Vamos lá. Antes do iluminismo, nós temos um período chamado de Antigo Regime. E o Antigo Regime não é aquela dieta que ficou no verão passado. O Antigo Regime é quando nós temos no poder reis. Reis com as suas belas coroas, com seus mantos, com as suas roupas, com as suas festas. Reis que abusavam do poder. Por que eles abusavam do poder? Porque eles criam que eles tinham aquele direito. Porque eles se julgavam seres escolhidos por Deus. Então, a gente vê esses reis agindo de forma grotesca, de forma absoluta. O Antigo Regime também é chamado de absolutismo. E o que pregava o absolutismo? O absolutismo simplesmente pregava poder total na mão do rei. Não existia poder executivo, legislativo e nem judiciário. Nenhum. O que havia era um poder absoluto, apenas, que estava, inclusive, na mão do rei, que só ele poderia decidir tudo. O rei, junto com a igreja, trabalhava na vida de todo mundo, ou seja, na vida social, política, religiosa. Então esses reis estavam aí para isso. Era um poder absoluto. Uma das coisas que o rei tinha determinado era a questão do protecionismo, também chamado de mercantilismo. O mercantilismo era a forma de economia. E o que será mercantilismo? Simples, vou explicar para vocês. O mercantilismo era a forma de um trabalho, de uma economia na qual tudo era controlado pelo rei, ou seja, tudo que era produzido só poderia ser vendido entre os franceses e também de repente poderia até vender para fora, mas não podia comprar nada de outro lugar. O mercantilismo era a forma que o rei encontrou de fazer com que o dinheiro ficasse apenas dentro do país. E quando a gente está falando desse sistema, desse mercado, nós estamos falando da França. Nesse momento que a gente vai falar sobre o iluminismo, essas ideias iluministas crescem dentro da França. O que vocês precisam guardar sobre essas questões? Então vocês têm que saber que nós temos um governo autoritário, absoluto, poder total na mão dele, que a questão comercial, a questão econômica era ele que cuidava e ninguém tinha mais direito de fazer nada. O que tem aí também? Uma sociedade estamental. Que diabo é a sociedade estamental? Explico. Sociedade estamental. Uma sociedade na qual o indivíduo nasce pobre, morre pobre. Não tem uma possibilidade de mobilidade social. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu nobre, você vai permanecer nobre. Então, não tem chance para ninguém. Quem decide, quem resolve, tudo é o rei. Para você responder às atividades da apostila, vocês têm que primeiro conhecer essas questões, tá? Sobre a sociedade estamental.
Na apostila vai ser apresentado o quê? A atividade se trata o quê? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e também falar um pouquinho de cada questão que vocês têm que resolver. Vai ser facinho, vocês vão resolver e vai dizer, moleza. É só assistir o vídeo, vai dar tudo certo. A gente se vê no próximo, hein?